Bom dia, amados irmãos e irmãs. Novamente, na graça de Deus, estamos aqui reunidos para que possamos refletir a palavra do Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhes o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nos pegamos ainda no diálogo de Jesus com Nicodemos. E Jesus continua a mostrar que o caminho é o Filho de Deus. O Pai, ele entregou o Filho, e não só o Filho, tudo o que podia fazer pela humanidade, servir a nossa humanidade, Jesus fez. Então o Pai ama o Filho e entregou o Filho em nossas mãos. Deus se fez homem e veio viver no meio de nós para nos ensinar. Porém, a nossa cegueira não deixou com que reconhecêssemos Jesus e assim o crucificamos. Pegamos na primeira leitura Atos dos Apóstolos, aonde tem um diálogo entre Pedro e os outros apóstolos. Pedro e os outros apóstolos estavam pregando em nome de Jesus. E a perseguição já vinha. E os sumos sacerdotes dizem a eles: Nós tínhamos proibido expressamente que vos ensinastes em nome de Jesus. Apesar disso, encheste a cidade de Jerusalém com vossa doutrina. E ainda quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Pedro vai e diz: É preciso obedecer a Deus antes que os homens. Irmãos, sabemos que temos as leis dos homens e devem ser seguidas. Nós vivemos em anarquia, não. Mas praticar o mal é ir contra a vontade de Deus. E se alguém tenta lhe obrigar a praticar o mal, tenta lhe obrigar a não ajudar o irmão, aí sim, você deve esquecer essa pessoa e vivenciar o que Deus te ensinou, porque você deve reconhecer Jesus. O Evangelho de João deixa bem claro isso. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas mesmo assim, ninguém aceitou seu testemunho. Fato nesse diálogo de Nicodemos com Jesus, Jesus veio nos ensinando que o Pai, misericordioso, entrega seu Filho, nos ensina o caminho da salvação, porque o que o Pai quer é nos dar a salvação, é nos dar a grande recompensa, é nos tirar do mundo de aflição em que vivíamos, é nos mandar o seu Espírito para que ele enche os nossos corações com a graça de Deus e que um dia possamos,
por herança de Cristo, estar junto ao Pai. E para isso devemos reconhecer Jesus, devemos aceitar Jesus, devemos ouvir, devemos testemunhar. E é isso que Jesus ensina a Nicodemos. Você tem que enxergar o que Jesus lhe dá. Você tem que ver que o Pai ama o Filho. E mesmo assim, amando o Filho, Ele entregou para a nossa salvação. Assim, devemos entender que Jesus é o Filho de Deus e que Ele fez tudo por nós. Não devemos rejeitar Jesus, e sim aceitá-lo e abraçá-lo. E nesse tempo pascal que estamos vivenciando, nos preparando para Pentecostes, aonde o Espírito Santo de Deus, que foi testemunha de todas as obras de Deus, Ele nos esquenta, nos aquece e nos mantém fortes na nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, aquele que é único, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.